Meu nome é Felipe, sou advogado, vim de uma família classe média, que praticava uma religião espírita. Cresci num lar destruído, onde eu presenciava briga com os meus pais. Meu pai, especificamente, era viciado em álcool, drogas, bebida, jogo, mulheres. E a minha mãe, nessa situação, se viu precisando de ajuda, recebeu um convite, na época, para conhecer o trabalho da Igreja Universal. Eu, criança, fui com ela. Nesse período, eu presenciei a libertação do meu pai, a transformação do casamento deles, as brigas acabaram, meu lar foi reconstruído. Só que quando eu cheguei na época da faculdade, comecei a estudar, o brilho do mundo me iludiu. Eu fui encantado pelo brilho do mundo. Quando eu me vi, eu já não tinha mais nada com a igreja, já não tinha mais nada com a fé, com Deus. Me formei na faculdade, no curso de Direito. Nesse meio tempo da faculdade, conheci uma garota, comecei a namorar com ela, a gente se envolveu. E no início era tudo muito legal, meu namoro com ela, meu relacionamento com ela, era tudo muito bom. Com o passar do tempo desse relacionamento, uns 2, 3 anos, eu comecei a me ver desgastado, eu comecei a procurar o prazer, né, a felicidade, procurar saciar as minhas ansiedades da minha vida, enquanto profissional e até minha vida sentimental, e eu não era satisfeito. Ao contrário, a minha então namorada, na época já noiva, a gente brigava, tinha discussões, as mesmas coisas que eu via meu pai e minha mãe discutindo, eu senti na pele num relacionamento que não era nem um casamento. Eu percebia que cada vez mais a gente se distanciava. A forma arisca dela, não me entendia, não me respeitava, não me valorizava de um modo geral, acabou me afastando dela. E aí, nesse período da faculdade, começaram a surgir, por conta dessas diferenças com a minha noiva, a gente não se entendia, quando a gente estava perto era briga, e por conta disso, de forma sutil, eu comecei a ser envolvido, eu comecei a ter algumas propostas, vamos sair, vamos ali, uns amigos da faculdade, do trabalho. Quando eu me vi, eu já estava me envolvendo com prostitutas, já estava me envolvendo com garotas que faziam swing, a gente ia para casas de swing, ali rolava droga, bebida. E nesse período que eu frequentava essas casas, eu fazia questão de ostentar. Para isso você precisa se manter, você precisa gastar com roupas, com relógio, enfim, com carro. Chegava lá, fechava garrafas, comprava garrafas do melhor uísque da casa, porque você tem esse prazer, né, de mostrar que você pode, ali você acha que você é o maioral. Por conta do vício, de você fazer uma hoje, amanhã você quer de novo, eu acabei quebrando financeiramente. Aí a ponto de eu já não precisar mais ser uísque 12 anos, aí comecei a tomar vodka mesmo, aí começou a cair para sustentar aquela situação. No início, eu alcancei esse prazer com outras mulheres, com prostituição, com álcool, com aquela vida. E com o passar do tempo aquilo foi perdendo, é como uma droga, a ponto de nada mais satisfazer. Era um escravo mesmo, um escravo da própria vontade. Um escravo daquele momento, daquele instante. Eu consegui um emprego para trabalhar na parte administrativa da Igreja Universal. Fui galgando, fui trabalhando, ao ponto de chegar a ser advogado. Me formei, peguei meu OAB, e eu já tinha um contato com a Igreja Universal enquanto criança, adolescente, da parte da fé, me vi presente ali na parte administrativa, nos bastidores da Igreja Universal. E descobri uma igreja brilhante, uma parte administrativa que funcionava, que todos ali trabalhavam em prol para fazer a igreja funcionar. Eu vi o zelo que a obra tem, que a igreja tem, com cada centavo que é colocado como dízimo, oferta, que é destinado para o trabalho da obra de Deus, para a abertura e manutenção das igrejas. E isso eu me identifiquei demais, mas não foi suficiente para eu querer buscar esse Deus. Eu não queria abrir mão da minha vontade e me submeter
a vontade de Deus. Surgiu um convite para todos os funcionários que quisessem, obviamente, receber uma oração especial numa reunião de domingo. Todos os funcionários foram convocados e eu me interessei. Falei, puxa, eu vou lá, já estava naquela situação, estava mal comigo mesmo. Falei, eu vou lá, eu vou receber essa oração porque eu estou precisando. Naquela reunião, a pregação que foi dita, a palavra que foi dita, de tudo que foi feito naquela reunião, eu me lembro de um detalhe, uma coisa me chamou a atenção e ficou dentro de mim, que é a verdade que liberta. E então eu me vi amarrado naquele vício, naquela prostituição, naquela sujeira toda. E eu queria ser liberto, eu queria ser livre. E eu não sabia como. E quando eu ouvi que a verdade liberta, eu falei, puxa vida, eu quero ser livre. Eu quero viver na verdade. E só tinha um jeito para eu viver, para eu ser liberto. Eu tinha que sair da escuridão da mentira, aquela vida dupla que eu vivia, e vir para a luz da verdade. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei, naquele dia eu liguei para minha noiva e falei para ela toda a verdade. Contei desde a primeira traição até a última. Falei tudo, descarreguei, falei toda a verdade. E aí eu falei, olha, você pode acabar comigo, você pode terminar o noivado, a gente desfaz. Não me importa, eu te amo, não quero te perder. Mas isso é muito mais importante para mim do que você ou qualquer outra coisa. Poxa, se em uma reunião, uma palavra que eu ouvi e eu pus em prática, eu já pude perceber a transformação, a mudança dentro de mim. Do lado de fora estava tudo igual, mas dentro de mim eu percebi. Eu já não tinha mais vontades de fazer aquilo, eu já não tinha mais a necessidade de beber, eu já não tinha mais a necessidade de mentir. Ao contrário, mudou o meu pensamento, minha forma de pensar. Eu queria fazer o que era certo. Eu nem sabia o que era fazer o que era certo. Eu não conhecia a palavra de Deus de uma forma aprofundada, não tinha nenhuma instrução. Mas eu sabia de uma coisa, eu queria acertar. Eu queria fazer o que era certo. Eu, advogado, pós-graduado, já tinha lido algumas dezenas de livros. E indo na igreja, eu ouvia a palavra de Deus, ouvia a pregação, fui orientado até a minha Bíblia. E fui orientado principalmente da importância do Espírito Santo. Eu ouvi falar que o Espírito Santo era essa capacidade de permanecer nesse caminho. Ele me orientaria, me instruiria em todas as coisas que eu precisava fazer. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei em casa com essa sede e meus pais estavam viajando e eu ajoelhei. Eu ajoelhei na privada da minha casa. E eu pedi para Deus assim, falei, meu Deus, até quando eu não vou ter o Senhor? Até quando eu vou ouvir falar? Só vou ouvir falar de Ti. Até quando eu vou ser seco? Eu usei essa palavra. Até quando eu vou ser seco espiritualmente? E aí, o engraçado é que eu orei ali, eu desabafei, falei com Deus. Falei como eu nunca tinha falado com Ele. Eu levantei e procurei a minha Bíblia. Procurei uma Bíblia em casa eu tive vontade de ler. E aí eu achei a Bíblia da minha mãe, que estava lá toda marcada, toda marcadinha, a Bíblia da minha mãe. E aí eu abri, não sabia ler, não sabia mexer em nada, eu abri. E eu abri naquela passagem do Vale de Ossos Secos. E quando eu vi ali Deus profetizando através do profeta, que de um vale de ossos secos, ele suscitaria um exército para o reino dele, para Israel, eu desabei, eu chorei, eu entendi que Deus, ele tinha me aceitado. E naquele momento Deus respondeu a minha oração imediatamente. Eu falei para ele, até quando eu vou ser seco? E ele mesmo, através da palavra dele, profetizou na minha vida, profetizou em mim que dos meus ossos, que todos os ossos iriam para o lugar, que eu teria junta, que eu teria carne, que eu teria pele, que eu teria principalmente o Espírito dele. Eu recebi o selo, a certeza. Eu pude perceber o próprio Deus falando comigo. Falou, olha, você é meu. E aí eu falei, eu sou teu, eu não sou de mais ninguém, eu não sou nem meu mesmo. Eu não tenho nem mais vontade própria, eu só quero fazer a tua vontade. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Graças a Deus por esse dia. A gente até tem que dia!
foi maravilhoso. Todos perceberam a diferença, não sabiam o que era, mas falaram, você está diferente, o que está acontecendo? E aí eu contava o que acontecia, o que tinha acontecido comigo. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou outra pessoa, transformado, outro filho, outro profissional mais aplicado, com outro homem com caráter. Hoje eu tenho caráter, hoje eu sou fiel à minha esposa, eu não dependo mais de mentira, não dependo mais de bebida, de prostituição, de mulher, de ser cobiçado ou não ser cobiçado. Não tem coisa melhor do que você ser conhecido de Jesus, ser conhecido. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus, uma relação mesmo, como com a minha esposa, uma relação de intimidade. Ele é meu amigo. Ele me ouve, eu ouço ele me exorta, eu obedeço, eu busco ele, eu busco querer saber qual é a vontade dele, antes de tomar uma decisão, antes de fazer, de comprar, de vender, eu me submeto a ele. Hoje a gente trabalha, tem nossa vida de qualidade, mas nada disso é nossa prioridade. Mas se eu puder ganhar uma alma que seja, com tudo isso aqui, esse testemunho que eu estou dando, se uma pessoa for salva, para mim já é o suficiente. Então dinheiro, nada disso importa, nada disso mesmo, eu estou sendo sincero, nada disso importa. O que importa é servir a esse Deus maravilhoso que me salvou, que me aceitou, que é paciente comigo, ele é paciente, ele entende as minhas limitações, entende as minhas debilidades, ele compreende, ele me ama como os meus pais nunca puderam me amar, e são os meus pais. Então, hoje eu vivo para isso. E eu nem sei se eu posso falar isso, mas tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei materialmente, o que eu vou conquistar ainda materialmente, já falo de público. Quando eu morrer, eu vou doar pro altar. Porque tudo que eu tenho veio do altar. E tudo vai voltar pro altar. Porque mesmo depois de morto, se Jesus não voltar até lá, a minha vida vai ganhar almas. O que eu produzir aqui vai ganhar almas. Esse é o meu objetivo. Vai ganhar. As pessoas que estão sofrendo vão ter o privilégio que eu tenho.